Meu nome é Gertrudes. Antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa frustrada. Eu tinha um emprego, o meu marido também era empregado, tínhamos um salário, o meu marido tinha um salário razoável naquela época, mas depois a nossa empresa onde trabalhávamos foi privatizada, né? Era do Estado, a empresa foi privatizada, o salário do meu marido desceu, reduziu. Nesse meio tempo eu conheci a Igreja Universal. Ouvi falar do dízimo, da fidelidade. Para ser sincero, no início, quando eu comecei com medo do devorador. Não para colocar Deus mesmo em primeiro, mas depois eu fui entendendo, eu percebi que não é dar ou devolver os 10% só no valor monetário. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo, em todos os sentidos. É ser fiel mesmo. Então fui entendendo, comecei a ser dizimista fiel mesmo, colocando Deus em primeiro lugar, e a minha vida foi mudando. Mesmo com o salário menor do que era antes, a minha vida começou a crescer. Até um ponto onde o meu filho perguntou para mim, qual é o teu segredo? Eu disse para ele, o meu segredo é colocar Deus em primeiro lugar. Já fiz os meus desafios com Deus, já determinei o valor que eu queria ganhar e Deus sempre me honrou. O dízimo, o meu primeiro dízimo, não tem comparação com o dízimo de hoje, porque a vida vai crescendo. Na empresa que eu trabalhava, hoje eu sou sócia também dessa empresa, então o dízimo foi aumentando, não tem comparação. Hoje eu tenho uma vida que eu posso dizer, em todas as áreas, sou abençoada. Tenho uma família abençoada, tenho um casamento, tenho a minha casa, tenho o meu carro, hoje tenho uma vida abençoada. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a presença de Deus e o Espírito Santo, é ter paz. Luta temos sempre, mas aquela certeza, aquela paz ninguém tira. A presença de Deus é o mais importante. Então, quando a gente consegue entender qual é o valor da fidelidade, qual é o valor de ter Deus em primeiro lugar, a nossa vida não é mais o mesmo. Eu deixei de ser aquelas Gertrudes de antes. Aquelas Gertrudes resmunguentas, aquelas Gertrudes chatas, aquelas Gertrudes estressadas. Não. Hoje eu sou uma Gertrude completamente mudada, completamente transformada, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não só no dízimo, em tudo Deus é o primeiro. O meu marido não é o primeiro, os meus filhos não é o primeiro é Deus. Porque quando eu tenho Deus em primeiro lugar, a minha família também é abençoada. Os meus filhos são abençoados, eu consegui mandar os meus filhos estudar no exterior. Não me pergunta como. É mesmo Deus. Consegui, hoje são formados, os meus filhos são abençoados. Eu tive o privilégio, para pessoas não pode ser nada, quem está a ouvir agora esse testemunho pode ser que não tem valor, mas para mim tem. Porque eu vim de uma família sem pai, o meu pai faleceu, eu tinha 6 meses. Então eu criei com dificuldades, passei fome. Mas eu nunca conformei com aquela vida. Comecei a estudar, estudei à noite, fui avançando, fui crescendo com essa fidelidade a Deus, com esse Deus na minha vida, com o Espírito Santo, tudo foi transformado. Tive o privilégio de ir comemorar os meus 50 anos em Portugal, custeado pelos meus filhos. Eles é que custearam tudo. Então, para mim, isso é só a mão de Deus. Ter um casamento abençoado, ter uma vida financeira abençoada, ter uma família abençoada, é consequência da fidelidade, é consequência do Espírito Santo. Porque quando você não tem o Espírito Santo, você não tem como cuidar do seu casamento. Não sabe cuidar da família, porque eu não sabia. Eu não tinha paciência com os meus filhos. O meu marido é que eu diga quem era Gertrude. Mas o Espírito Santo é que dá essa condição. O Espírito Santo é que dá essa sabedoria para cuidar do casamento e da família. E para gerir o dinheiro. Como eu disse no início, o meu esposo tinha um salário mais alto, mas eu não sabia gerir porque eu não tinha a sabedoria de Deus. Hoje eu tenho. Graças a Deus. Mesmo com pandemia, sem pandemia, hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu tenho um casamento, eu tenho uma família, eu tenho uma vida abençoada. Eu posso dizer, eu sou a própria bênção. Porque de onde eu vim,
Se eu ficasse acomodado, se eu não voltasse com aquela situação, hoje eu não estaria aqui falando desse Deus maravilhoso. Eu peço a Deus todos os dias para me ajudar a manter fiel até o fim, ou até Ele voltar.